Eu sei que muitos de vocês já viram vários vídeos meus, já até no próprio lançamento da mentoria, né? Eu falei um pouquinho da minha história, mas eu queria contar para vocês um pouquinho mais algumas coisas, assim, com um pouquinho mais de detalhe, porque eu entendo que isso pode ajudar vocês também a compreender esse momento que vocês estão vivendo e até a lidar melhor com as emoções, com tudo, sabe? Na, na vida da gente, eu acredito muito forte que tudo que acontece, tudo que vem, é exatamente aquilo que a gente precisa. Eu acredito muito forte nisso, sabe? Às vezes a gente não entende, mas por que que eu tenho que passar por isso? Por que que tem que ser tão difícil? Por que tem que doer tanto? Né? Por que que essa pessoa tinha que me tratar assim? Só que tudo que vem, tudo que acontece dali vem para nos trazer um crescimento, uma evolução, sabe? Então, quando tu encara as coisas e tu se ressente, tu olha para o que está acontecendo e diz, ah, eu não aceito isso, e fica brabo, e reage mal, e fica magoado, e tem uma reação que é ruim, você continua repetindo ciclos, e o universo, a vida vai trazer mais daquilo para ti. Porque como tu não superou, tu não viveu aquilo lá, aquela experiência, e tu não tirou dali uma lição que te fez crescer como um ser humano, tu vai precisar passar de novo por aquilo até tu aprender. Agora, quando vem a experiência difícil, né, que passar em concurso é difícil, né, você tem que ser muito resiliente, tem que ter fé, tem que ter vários atributos aí, virtudes, porque é difícil mesmo às vezes. E quando a gente consegue crescer, sair da experiência como um ser humano melhor, a gente consegue finalizar ciclos. Então, eu acredito firmemente que cada um de vocês que está vivenciando isso aqui junto comigo, está vivenciando isso por algum propósito. Claro que o que a gente visualiza, o que a gente quer é o cargo público, né, a conquista, mas muito além de um cargo público, vocês estão se moldando a si mesmos e se moldando pessoas melhores, né? Tem uma arte que eu não sei se vocês já viram, né? Que é tipo uma estátua que ela começa com a parte de baixo bem grande, assim, bem bruta, e depois vira assim metade de um corpo, né? Bem delineadinho, e ele tá com tipo uma estaca assim se moldando, é como se ele tivesse se moldando. Isso é muito significativo do que acontece na nossa vida. A gente está aqui todos os dias para se lapidar, para se tornar pessoas melhores, sabe? E o concurso público, ele, na minha vida, ele trouxe essa evolução, porque trouxe também muita dor e com a dor a gente cresce. Então, gente, assim, eu tenho também uma relação muito forte de fé, de acreditar. Por eu ter nascido na igreja, sabe, quase que nascido, com 4 anos de idade, a minha família foi para a igreja, né? Então, desde cedo eu trago comigo essa coisa do buscar em Deus um auxílio, uma ajuda, sabe? E eu vi várias vezes na minha vida as coisas acontecerem de uma forma até milagrosa, sabe? De uma forma que eu notava que por mais que eu estivesse ali, estivesse dando tudo de mim, estivesse fazendo tudo que tinha que ser feito, alguma mão invisível, alguma coisa se movia e a coisa acontecia e me ajudava. Então eu queria incentivar vocês a acreditarem de acordo com a fé de vocês, no que vocês entendem ser algo espiritual, algo além, sabe? Ah, eu acredito em Jesus, eu acredito, sei lá, em outra religião, outra coisa, não importa, mas se tu tens uma conexão que tu entende espiritual, eu queria que vocês se ligassem a isso, nessa finaleira de concurso. Que vocês buscassem essa força para a vida de vocês, além do humano, além do que é nosso, do que é natural. Quando eu era criança mesmo, assim, sabe? Criança. E eu queria muito, assim, eu ficava pedindo em oração na igreja, em casa, tudo. Eu queria andar de trem, queria andar de avião, queria ir para a praia e queria tocar violão. Era 4 coisas que eu botei na cabeça que eu queria. E eu não parava de repetir aquilo toda hora. E a turma da 4ª série teve uma excursão que a própria escola levou a 4ª série para a praia. E eu era a melhor aluna da 3ª série. Sobrou uma vaga e eles me chamaram para ir. Eu fui para a praia. Aí a minha mãe conheceu um argentino e acabou se relacionando com ele e resolveu que ia me levar para a Argentina para conhecer lá, né, o lugar onde ela estava. Ela me trouxe do interior onde eu morava para Porto Alegre e aí ela me levou a andar de trem e aí eu andei de avião e fui para a Argentina.
E, por fim, o meu pastor não me aguentava mais, ouviu falando que eu queria tocar violão, me deu um violão, mandou a filha dele me ensinar. E eu ainda na infância, eu consegui atestar o poder da fé. Claro que eu era uma tagarela que não parava de falar o tempo todo que eu queria aquilo, e as pessoas se movimentaram para me dar aquilo que eu queria, mas eu não deixo de ver também a mão de Deus me abençoando, usando outras pessoas para isso. Depois, já na minha juventude, ali nessa época em que eu me formei no ensino médio, e que eu vi que eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, eu queria ser médica, e não tinha condições, não tinha como vir morar numa cidade grande. Mas a minha vida estava indo de mal a pior, eu tava assim, eu trabalhei, né, durante a adolescência ali carregando lenha em cima do caminhão, depois atravessava a cidade em cima daquele caminhão de lenha, meus amigos tudo vendo, eu morria de vergonha. Depois fui trabalhar em ervateira, pegava os pacotão de erva e tacava lá para cima do caminhão e, né, tudo suja, tudo chegava em casa verde. Dentro do nariz era verde, dentro dos ouvidos era verde, era uma loucura. Depois fui trabalhar em fábrica de calçado, levantava às 5 da manhã, passava o dia inteiro em pé trabalhando. E aí me formando no ensino médio, querendo, sabe, ser alguém, querendo fazer uma faculdade e constatando que a minha classe social não ia me permitir muito longe, que eu estava meio que destinada a ser chão de fábrica. Mas eu não queria aceitar aquilo para minha vida. E aí eu pedi para a avó, né, eu disse, vó, deixa eu sair da fábrica e estudar um pouquinho. Eu quero tanto estudar, quero tanto ser alguém, então deixa eu tentar. E ela falou, tá, tu vai sair agora, era novembro, tu vai ficar aí estudando um pouquinho, mas se não der certo, tu vai voltar para a fábrica. E eu iniciei esse ano, assim, a virada de ano, e eu contei essa história, né, lá no lançamento, e eu coloquei de novo, é sempre 4. Eu disse, Deus, eu quero muito encerrar esse ano com um bom trabalho, entrando na faculdade, começando a faculdade, quero muito botar aparelho nos dentes, porque eu nem sorria direito, eu botava a mão na frente para sorrir, porque meus dentes eram igual o Ronaldinho Gaúcho, muito torto. E eu queria muito fazer a carteira de motorista, porque sempre amei carro, moto, né? Então eu queria muito terminar o ano com essas 4 coisas que para mim era quase impossível naquela realidade que eu vivia. Mas eu todos os dias eu lembrava a Deus que eu queria realizar aquilo dentro daquele ano. E as coisas aconteceram. Eu consegui passar no vestibular em segunda colocada num curso que eu nem fiz depois, tecnólogo em agroindústria, mas eu entrei na estadual. Depois passei no concurso do Correio de novo, primeiro ou segundo colocada como carteira. Não era uma grande coisa, mas para mim que estava no chão de fábrica, ser carteira já era, nossa, ganhar 2 vezes mais, ser servidora pública. Eu conseguia, naquele ano fui nomeada em julho, eu estava dentro do Correio. Aí eu, com o dinheirinho que eu ganhei, eu botei aparelho e consegui ainda ir fazer minha carteira e o da data de expedição da minha primeira carteira de motorista é dia 31 de dezembro daquele ano que eu estabeleci que eu queria alcançar essas 4 coisas em um ano. Então, assim, claro que, mas Roxy, tu estudou. Sim, eu ia lá para a biblioteca da minha escola pública e eu pegava um livro de matemática, eu devorava os livros de matemática, de português, de física, de química, não entendia nada, porque eu não tive uma boa base. O professor de física, ele passava o semestre, o ano inteiro no primeiro capítulo. Eu não sei nada de física, mas eu pegava o livro de física e ficava tentando entender sozinho. Eu estudei pra caramba, tentei, sabe? E deu certo. Para aquilo que eu precisava naquele momento eu consegui. Quando eu não conseguia estudar porque eu estava mal, às vezes eu não acreditava que ia ser possível. Eu pensava, meu Deus, eu vou voltar para a fábrica. Meu Deus, o que que vai ser da minha vida? Eu achava que ia dar errado. Aí eu ia para a igreja, me fechava dentro da igreja e ficava lá tocando violão e orando, dizendo: Deus me ajuda, Deus. Me ajuda porque tá dando tudo errado. A minha vida não era para ser assim. Não, não é assim que eu sinto dentro de mim. Não foi isso que tu prometeu. E eu ficava lá buscando a Deus e orando e voltava a estudar no outro dia, full. E eu fui conquistando assim cada coisa na minha vida. Nunca foi fácil. Quando eu disse, vó, daí depois, né, eu vi que eu não queria o tecnólogo em agroindústria, né, eu vi que não era nada a ver comigo, e eu fui fazer o Enem. E ganhei bolsa 100% para estudar na PUC Administração pelo ProUni, 100%. E eu disse, vó, eu vou ir para Porto Alegre, eu morava no interior, em Arvorezinho, eu vou ir para Porto Alegre estudar, vou fazer faculdade, vou me formar em administração de empresas pela PUC. E ela falou assim, olha, filha, se tu quer ir, eu te incentivo, eu quero que tu vá, que tu estude, mas eu não tenho como te ajudar. Eu saí do interior com uma mão na frente, uma atrás, uma mochilinha.
e vim para Porto Alegre. Eu já trabalhava no correio, consegui transferência, só que eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu não tinha onde morar. E eu já ia começar a estudar na PUC, né? Aí eu busquei ali perto da PUC uma peça, gente, sem mentira. Era um lugar que eu cheguei só com a minha mochila. E os vizinhos, que eram todos muito pobres mesmo, assim, um lugar bem simples, eles me viram e correram. Meu Deus, tu não tem um colchão? Eu falei, não, eu não tenho nada, eu tô alugando a peça aqui para morar. O banheiro era fora, assim, era compartilhado com um monte de vizinhos. E aí eles arranjaram um colchão para mim, para passar a primeira noite. E eu fui aos pouquinhos, comprando cada móvel, fazendo tudo. Eu ia para a PUC estudar, e os meus colegas chegavam com a chave do carrão, né? E botavam assim na classe, e eu, carteira, o dia inteiro caminhando com uma sacola pesada, de noite indo para a faculdade para estudar. O lugar que eu aluguei para morar tinha goteira. Eu deitava e às vezes pingava assim aquela coisa enferrujada, né? Porque os pregos já eram velhos lá em cima, na minha cabeça no meio da noite. Eu nunca desisti. Eu nunca parei. Eu sempre acreditei que algum dia eu ia conseguir chegar onde eu quisesse. E hoje eu tô aqui com vocês, né? Se a gente somar as duas turmas, tem quase 100 mentorados. Nem todo mundo veio até o fim, nem todo mundo tá aqui, mas né, eu tô aqui na frente de vocês, ensinando vocês a como é que passa em concurso. Eu posso dizer que é muito importante ter fé, e que é muito importante não desistir, que é muito importante dar o melhor que a gente puder dar. E esperar que vai acontecer um dia, sabe? Se tu te aprimora durante essa caminhada, se tu entende que, poxa, do jeito que eu tô fazendo, acho que não tá dando certo, como que eu posso melhorar? Então, todos os dias tu te pergunta, como é que eu posso fazer melhor? Como que eu posso fazer melhor? E aí tu vai te aprimorando, dia após dia, não tem como não dar certo. Alguma hora vai dar. Tu vai conseguir chegar. E isso não só com relação a concurso, mas com relação a tudo na nossa vida. Quando a gente realmente quer algo, quando a gente realmente quer construir algo, é possível, por mais difícil que seja, só que precisa, né, ter um propósito muito firme. Precisa querer continuar caminhando, tá? Então, as lutas que a gente enfrenta, as dores que a gente enfrenta, elas têm sempre um propósito de nos trabalhar, de nos fazer crescer. E na hora que elas acontecem, a gente fica revoltado, né? Eu lembro que eu não entendia por que que para mim tinha que ser tão difícil. Minhas melhores amigas eram filhas do meu pastor, que ele era médico, né? Quando elas chegaram no mesmo nível que eu cheguei do final do ensino médio, ele pagou um cursinho particular, vieram fazer o terceirão, né? Fizeram um vestibular, assim. E para mim, não, eu não tinha apoio nenhum, ajuda nenhuma. Só que eu nunca olhei e disse, eu não vou chegar em lugar nenhum porque eu não tenho apoio. Não, não importa se eu tenho apoio ou não tenho. Eu vou fazer. Eu vou chegar onde eu tiver que chegar. Eu nunca terceirizei, nunca responsabilizei outras pessoas. Nunca pensei, minha família nunca estudou, eu sou a primeira pessoa que vai se formar agora em nível superior. Não, eu dei graças a Deus que eu consegui ser a primeira pessoa da minha família a fazer um curso de nível superior. E tudo isso foi motivo de crescer, de acreditar cada vez mais. E eu reprovei em muitos concursos, gente. Quando eu vim para Porto Alegre, imagina, eu trabalhava o dia inteiro, eu ficava exausta, assim, tinha lomba na região que eu trabalhava, tinha lomba mesmo, escada, e pegava ônibus, ia até o local, né, trabalhava, aqueles dias de sol em Porto Alegre, assim, ou inverno, quando chove, péssimo, e eu tava lá trabalhando. Chegava em casa, um banho rápido, PUC. Chegava em casa, que hora? 10:30 da noite. E aí, final de semana, eu tinha uma moto, e eu ia de moto até o interior, 200 quilômetros, e voltava de moto para ver minha família, para ver o pessoal da igreja. E eu queria passar num concurso nessa situação. Mas quando que eu tinha tempo para estudar? Não tinha. Mas eu ainda assim me inscrevia nas provas, porque eu entendia que se eu ficasse no correio eu não ia conseguir ir muito longe, porque era cansativo demais, né? E eu queria muito sair do correio também, porque o clima de trabalho lá não era legal, eu meio que me sentia assim, tipo um bullying dos colegas, não sei, eu não entendia direito, mas eu não me sentia bem no lugar. Eu não via a hora de sair dali. Mas como que eu ia sair se eu não conseguia estudar? Teve um senhor que uma vez assim me disse
eu entregando carta e um calorão toda suada, né? E acho que tinha um Sedex para ele, uma coisa assim. E eu falei, né, olha, nossa, como tá quente hoje, né? E era um cara ignorante, ele respondeu assim, quem não tem cabeça tem perna, tipo, te ferra, tu tem que caminhar mesmo. Eu pensei, eu não tenho cabeça, esse cara não me conhece, né? Mas naquele dia fez mal, naquele dia fez muito mal ouvir isso, assim, tu ser menosprezado por alguém, sentir diminuído, mas depois eu superei, eu disse, olha, eu nunca mais vou ver esse cara, mas se algum dia, ele nem vai saber que sou eu, mas se algum dia ele topar comigo de novo, ele vai ver outra pessoa. Então, não deixei nada me abater, nada me derrubar, sabe? Segui em frente. E aí, eu me inscrevi em alguns concursos. Eu lembro que eu me inscrevi do MPU. E eu peguei aquela apostila solução, assim, das bancas. E eu comecei a ler aquela apostila, né? Na força né, vou na garra, vamos lá. Não consegui ler nem metade daquilo ali. Chegou o dia da prova, nossa, nem chance de aprovação. Foi muito mal, muito mal. Não tinha a menor chance, eu não sabia como estudar direito. Acho que eu dei sorte de passar no Correio porque eu estava estudando para o vestibular e aproveitou ali português e matemática. Mas quando eu fui estudar para concurso mesmo, eu não sabia. Não sabia como estudar, não tinha tempo também para estudar. Mas aí eu consegui, eu pensei assim, cara, para eu sair do Correio, então eu tenho que fazer um concurso que seja fácil. Aí eu fui me inscrevendo, escrevi na Petrobras, não fui bem, me inscrevi nesse DMPU, não fui bem, e eu nem lembro de todos, eu fui fazendo vários e eu fui vendo que não estava dando para mim. Mas aí eu resolvi me inscrever para um de prefeitura, que era para fiscal sanitária e parecia ser mais simples, assim. E estudei e consegui passar. E eu saí do Correio para ganhar menos. Já o que eu tinha, assim, eu mal servia para eu me sustentar, sabe? E aí eu sabia que se eu continuasse no Correio, eu não ia conseguir avançar muito. Eu precisava sair. E eu fiz meio que uma aposta em mim. Eu disse, olha, tenho, sei lá, 1.000, 2.000 guardado. Eu vou sair, vou ganhar menos, mas vou trabalhar na prefeitura, que aí eu vou conseguir estudar trabalhando na prefeitura, porque não era um serviço tão pesado. E aí, só que eu não posso demorar para aprovar, porque se eu demorar demais para passar no próximo concurso, vai começar a me faltar. Eu não ia conseguir pagar o meu aluguel, eu não ia conseguir comer adequadamente. Então, eu saí do Correio para ganhar menos, para conseguir estudar para passar num concurso melhor, com os dias contados, porque se não der certo, ia ser muito ruim. Não sei o que eu ia fazer, se eu ia voltar para o interior. Eu tinha que passar no concurso. Eu tinha que passar. E aí eu fui, comecei a trabalhar na prefeitura. A sorte é que, graças a Deus, a prefeitura era 8 horas o contrato, mas eles só trabalhavam de manhã e de tarde eu estava livre. Aí, gente, eu me encarnei. Eu passava a tarde inteira enlouquecida estudando, de noite ia para a faculdade, mas aí eu tive todas as tardes disponíveis. E eu consegui, dentro daquele ano eu passei num concurso que ganhava o dobro, que foi o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e aí sim a coisa começou a ficar mais tranquila. Aí eu consegui comprar meu primeiro carrinho, aí eu resolvi estudar para o TRT, passei no TRT também, e aí depois de já estar no TRT com toda essa bagagem que eu estou contando para vocês, em 50 dias eu passei para oficial de justiça. Mas tem toda uma história que vem antes disso. Então, hoje vocês estão nesse momento aqui, há 2 semanas da prova. Eu não sei qual que é a história de cada um de vocês. Eu tenho certeza que são histórias lindas. E que a seu próprio modo, cada um de vocês enfrentou os seus monstros para chegar até aqui hoje. Né? Eu sei que muitos estão chegando com uma sensação de, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu estou dando o meu melhor e que beleza, vou ter mais 2 semanas, vou dar o meu melhor, acredito no meu sonho. Tem gente que está chegando aqui e já sabe que para essa prova não deu. Mas não significa que está tudo perdido. Talvez para essa prova aqui pode não dar, mas se realmente o que tu quer na tua vida é concurso público, não desiste. Que é questão de tempo, é questão de tu formar uma base, de tu conseguir levar esse conhecimento para dentro de ti, de aprender a fazer as provas, a maneira que o examinador pergunta, de se testar e de ir evoluindo até acontecer, até fazer dar certo. Então, para muitos de vocês, é a finaleira para ir com tudo, para outros não é tão importante assim mais esse, mas eu sei que cada um de vocês tem sonhos de chegar muito além, né? De, eu quero ser procurador, eu quero ser advogado, eu quero ser defensor, eu quero ser magistrado, eu quero só ser oficial de justiça. Então, segue em frente, segue firme, não importa o que vier no teu caminho. Se esse desejo realmente vem do coração, se é o que tu quer para tua vida, só vai.
Só vai porque quando a gente dá o passo, Deus bota o chão. Tu dá o passo, ele bota o chão. Agora, se tu não der o passo por medo, tu perde de ter isso, de ter ele te ajudando, tá? Então, assim, a gente tem que entender que é um processo, né? Estudar e passar em concurso é um processo. Muita gente, e óbvio, a gente é ansioso, a gente quer em 1 mês, em 2 meses, do dia para a noite, que tudo vire, que tudo dê certo. Mas é um processo. Vocês começam e estudam e vão se aprimorando. E quem não desiste, e ao contrário, também não paralisa, mas se aperfeiçoa, aí sim é questão de tempo. E quanto mais estratégia vocês tiverem, mais vocês aceleram. Quanto menos procrastinar, mais acelera. Quanto mais estiver organizado emocionalmente falando, mais chance. Quanto mais disciplina, mais rápido. Então, é uma luta interior contra nós mesmos, contra todas as sabotagens, as crenças que nos atrapalham. Não é só sentar e estudar, vai muito além disso. É se tornar uma pessoa melhor. E eu acredito muito que vocês vão sair da nossa mentoria aqui muito diferentes de como entraram. E eu aposto muito no sucesso de cada um de vocês, seja nesse concurso agora de oficial, ou seja no próximo que vocês fizerem, ou eventualmente não quero mais concurso, Rock, se quero empreender, mas vai para empreender para fazer dinheiro, fu. Vai para, não, mas eu quero cuidar dos meus filhos, mas faz uma pessoa de caráter para entrar nesse mundo e fazer do mundo um mundo melhor, sabe? Seja uma baita mãe, um baita pai. Seja lá o que tu for fazer na vida. Vai com teu coração. Faz o melhor que tu puder e acredita que vai dar certo. Porque é assim que a gente constrói algo de valor. Tá? E os pontos se ligam no futuro. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria essa pessoa aqui na frente de vocês. Às vezes eu olho, mas para que eu precisava ter feito administração, pós em gestão pública, agora direito, pós em direito público, agora eu tô fazendo outro. Para que tudo isso? No fim, eu acho que eu nem quero, né, trabalhar com direito, eu gosto mais dessa parte filosófica, psicologia, mas faz parte. Eu tinha que passar por toda essa trajetória, faz parte, nada é perdido. Nada que vocês estudaram está perdido. De alguma forma isso aí vai aproveitar e no futuro vocês vão entender por quê. Nada do que a gente passa na vida é por acaso, nada é em vão. As coisas, elas não são um caos sem fundamento. Existe uma ordem. E eu acredito muito nisso, que se a gente está aqui é porque era para estar hoje, era para ser. E que alguma hora a gente consegue entender o que acontece na nossa vida. Tá? Cada dor, ela traz uma lição. Então, eu queria agora, a partir disso que a gente conversou, eu vou botar uma musiquinha aqui de fundo, e eu queria que vocês pegassem papel e caneta, ou então pode escrever, abrir o Word, escrever no computador. Gostaria que vocês escrevessem todos os motivos que fizeram vocês iniciar nessa jornada de concurso público. E eu quero que se lembre lá do início, de quando você resolveu que ia começar a estudar para concurso, o que te levou a querer passar? Se cada um de vocês tem os seus motivos, né? Eu não sei por que eu tinha esse desejo tão forte de, sei lá, de vencer na vida, de não ficar no chão de fábrica, de conseguir ter uma situação financeira boa. Mas eu nunca me acomodei, eu nunca pensei em ficar onde eu estava. Para mim não existia outra saída. Era só essa. E não que hoje eu esteja onde eu quero totalmente, mas eu tô satisfeita onde eu cheguei por enquanto. Eu ainda quero ir muito mais longe e eu vou seguir lutando. Às vezes é pela família, porque a gente quer ajudar quem a gente ama. Às vezes é para provar que a gente é capaz, que a gente dá conta. Cada um de vocês tem um motivo. Escreve o máximo que puder, enche essa folha com todos os motivos que te levaram a estudar para concurso.
Muitas vezes é aquele sonho que a gente quer viver. Poxa, eu quero viajar, quero viver uma vida legal, quero ter minhas coisas, a minha casa. Eu não quero ter que estar aguentando esse trabalho onde eu tô hoje, esse chefe chato. Geralmente é a fuga da dor ou é a busca de um desejo, né? Te imagina lá no futuro, você conquistando isso, você sendo nomeado, vendo teu nome lá publicado no Diário Oficial. Imagina você assinando o termo de posse do teu cargo público, chegando no primeiro dia para trabalhar, conhecendo os colegas, inseguro, não sei como é que faz, mas vai aprender tudo. Depois adquirindo estabilidade, ou podendo focar em outros projetos, em outras coisas que vocês querem. Poxa, hoje eu estudo para concurso, mas esse tempo que eu estou estudando depois eu vou ter livre. Eu vou trabalhar, eu vou poder fazer outras coisas que eu amo, hobbies que eu tenho. Poder contar para os meus filhos um dia que eu venci. Viver uma vida que vale a pena. A maioria já terminou? Que eu tô vendo, tá todo mundo erguendo a cabecinha aí, acho que a maioria conseguiu. A gente sempre tem um porquê, né? E quando é algo como concurso, que é tão difícil, que é tão puxado, tem que ser um porquê forte para nos sustentar nessa caminhada. E lembrar o porquê que a gente começou, às vezes faz toda a diferença pra gente continuar. Às vezes o porquê muda. Quando tu começou era um motivo, hoje é outro. Mas porque tu continua hoje, tem que continuar sendo forte, senão você não consegue ficar. Vou cancelar aqui pra gente voltar. Quem semeia, colhe, tá? Gravem isso. Quando a gente semeia, é uma lei universal. Se a gente semear, se a gente regar essa planta, se a gente fizer tudo que tem que fazer, cuidar para o sol não queimar, para não dar água demais, se a gente semear e tá ali com o olho em cima, vai dar certo. Vai nascer. E vai dar muitos frutos e se multiplicar demais. Então, esse tempo que vocês estão vivendo hoje não é perdido. Vocês vão colher o fruto disso tudo no futuro. Eu sofri muito para chegar até aqui, mas hoje eu tô colhendo. E eu não me arrependo de nada. Foi super importante. Então, eu acredito muito também que para vocês é assim. Pessoal, agora a gente tem 2 semanas, né? Falar um pouquinho então da prova.